Esse tema de hoje foi um tema sugerido, inclusive. É um tema que os alunos gostam muito quando chegam nesse módulo aí do treinamento, Pílula Ricamente. Então, o tema hoje é como lidar com as finanças no casal, como lidar com dinheiro a dois. E o que a gente vai abordar aqui, um resuminho, olha. A gente vai falar, vai interagir aqui de até que ponto que o casal deve ou não se envolver, deve ou não compartilhar sua rotina financeira. Eu vou contar para vocês qual que é a trilogia do sucesso do dinheiro a dois. Vou falar quais são os perfis de pessoas, os perfis individuais, né? Porque se a gente está no relacionamento, se é um casal, existe um indivíduo com o seu perfil, com a sua bagagem, e existe um outro indivíduo. Então eu vou falar dos 4 tipos de perfis, e aí você tenta se identificar e tenta também classificar aí o seu cônjuge, o seu companheiro, legal? E por último eu vou falar os 6 segredos dos casais inteligentes que enriquecem juntos. De quem que é esse tema? De quem que é esse título? Casais inteligentes que enriquecem juntos. É o título do livro do Gustavo Cerbasi. Legal? Vamos dar play então? E aí, vocês já pararam para pensar nisso? Como que vocês tratam isso? Será mesmo que interfere? Será que dinheiro costuma ser um bom ponto, um ponto favorável para o casal? Ou será que dinheiro traz conflitos, traz desconforto no relacionamento? Ou eu tô aqui viajando, alucinando? Normalmente é um problema, né? Um índice altíssimo de divórcios se dá pelo motivo dinheiro, por incompatibilidade de gestão financeira e por problemas financeiros, dificuldades financeiras mesmo que os casais passam, né? Então não é uma alucinação mesmo. É um problema, é um fato que existe, que a gente não é orientado, os casais não se preparam para falar disso e existem todos aqueles tabus. E aí é uma coisa que na hora de investir o quê? Dinheiro? Não, na hora de se investir no relacionamento, a gente não pensa o quanto que isso pode afetar, o quanto isso tem a ver com a nossa escalada financeira, né? Pro alto ou pro buraco. Então vamos lá, olha só. Já introduzimos aqui alguns pontos, né? Para vocês pararem para pensar aí na sua realidade. Mas e aí, como tratar então essa relação de dinheiro a dois, né? Já falei aqui que uma das minhas inspirações, um dos mentores que aborda muito esse tema é o Gustavo Cerbasi, que foi pioneiro aí nesse livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu vou confessar que eu nem li o livro, mas como eu sou, né, aluna dele de mentorias e de várias outras frentes, eu me deparo muito com esse tema e aprofundei também em outros mentores, em outros livros. Então, vindo do Gustavo Cerbasi, o que ele fala? Ele fala um conceito que é muito legal, eu acho que faz muito sentido, olha só, que é a trilogia, né? Que é o primeiro ponto que eu falei que a gente vai abordar ali. É a trilogia. A matemática financeira do relacionamento, né? Matemática financeira do dinheiro pro casal, ela tem que funcionar assim, ó. 1 mais 1. Responde aí pra mim. 1 mais 1 é igual a... Nas finanças do casal, vocês estão sacando que é uma pegadinha, né? Eu já percebi. Nas finanças do casal, a trilogia é 1 mais 1 igual a 3. Como assim, Flávia? 1 mais 1 igual a 1? Depois você vai ter que me explicar isso aí, o Albert. Nas finanças do casal, 11, boa, essa aí também é famosa. Essa aí, Verona, essa aí que normalmente os mentores usam para falar do mastermind, né? Que 1 mais 1 é igual a 11. Como que muitas cabeças, muitas inteligências, como que muitas ideias funcionam muito melhor. Ótimo ponto, eu gosto muito dessa matemática aí também de 1 mais 1 igual a 11. Mas nas finanças do casal, galera, olha que legal. 1 mais 1 igual a 3. Quem anota aí para mim? 1 mais 1 igual a 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que casamento, que relacionamento é união, não é divisão. E eu sei que, né, mesmo que pareça simples, o desafio é colocar isso em prática. E olha só, vamos traduzir, vamos desmistificar isso aqui. Por que 1 mais 1 é igual a 3? Por quê? Para um relacionamento harmônico, para uma relação equilibrada funcionar, o que tem que existir? Olha só, número 1, e aqui não interfere a ordem, tá? Número 1, tem que existir os planos dele, né? Os planos dele, a vida de um dos indivíduos, de uma das pessoas dessa relação. Número 2, tem que existir os planos dela ou dele, né? Independente de ordem, tem que existir os planos de um indivíduo como pessoa, porque ele existe, né? Ele existe antes do casal. E tem que existir os planos da outra pessoa, da outra figura. E número 3, os planos do casal, os planos da família. Então tem que ser respeitado 3 tipos de interesse. Faz sentido isso para vocês?
Não quer dizer porque eu estou numa relação que eu tenho que abandonar o que é importante para mim, quais são meus sonhos, quais são as minhas prioridades, quais são os meus interesses. Porque, normalmente, os meus interesses, o que é importante para mim, não tem que ser necessariamente importante para outra parte. Então, vamos até inverter a ordem aqui, ó. Tem que existir, então, os planos do casal, nessa trilogia, 1 mais 1 é igual a 3. Então, quando se juntam duas pessoas, em termos de interesse, de prioridades, tem que existir 3 formatos, 3 interesses. Os planos do casal, ou da família, né, se for o caso. Os planos de um indivíduo, vamos colocar aqui agora a mulher primeiro, então os planos dela e os planos dele, como indivíduo, como pessoa que vem, né, com a sua individualidade que tem que ser respeitada. Então, esse é o fundamento dessa tríade. Fez sentido para vocês também isso? Que isso normalmente é atropelado? Parece que quando se casa, que quando se constrói uma união, só funciona o que é importante para o casal, e aí você, como pessoa, como indivíduo, a sua particularidade, as suas preferências são atropeladas, né? Então isso começa a se tornar um problema ao longo da relação. Então o fundamento dessa tríade 1 mais 1 é igual a 3 é que para dar certo tem que conciliar, né? Tem que se respeitar a bagagem, o fundamento e as preferências de cada uma das partes, e sim, né, juntar isso numa somatória aí para que o casal também realize seus sonhos e os seus projetos. Uma outra coisa aqui que é muito comum, antes da gente falar dos perfis aí para vocês se avaliarem que perfil que você se encontra, que eu sei que essa é a parte que os alunos mais gostam de identificar, de se autoavaliar. Antes de falar nisso, um outro ponto aqui que não deveria faltar, e a gente percebe que a maioria dos casais tem dificuldade e chegam em problemas, é o seguinte: passa o tempo, passa aquela fase de namoro, vem o dia a dia, vem a rotina, vem os filhos, vem a estrutura da casa para se manter, e o que acontece? Deixam de priorizar aquela famosa verba para o namoro, né? Então, os casais caem naquela rotina corrida e naquele erro de repente no início, lá atrás, ter tido sim uma vida interessante na relação a dois, né? Quando era um namorado, paquera, noivos, quando era só namoro, e aí depois que firma uma relação nas obrigações do dia a dia, nas coisas automáticas, tem que ter uma boa casa, tem que ter um carro, tem que criar os filhos, né? Todas aquelas decisões que envolve, acaba deixando de lado aquele hábito de sair para jantar, de se presentear, de agradar um ao outro, né? Então, mais uma vez aqui, reforça essa questão dos 3 tipos de interesse, da trilogia, das 3 entidades, né? Digamos assim, que envolve as preferências de um, o cuidado com um, o perfil comportamental e de sonhos de um, do outro e do casal. Legal? Vamos aprofundar então. E aí, então, e olha só, a questão dos perfis que eu vou falar aqui, isso vale tanto para quem tá em relacionamento, para quem tá casado, para quem tá de namoro, para quem tá aí esperando o carnaval para se encontrar, e para quem tá solteiro. Porque a gente vai falar aqui dos perfis individual, né? De individual de cada um. Então você vai se identificar no seu perfil e vai perceber o perfil do seu cônjuge, do seu companheiro, se você tem um hoje, ou do seu futuro. Que tipo de relação que você acha que se encaixa para você ou que você gostaria, né? Que vai somar aí para os seus objetivos financeiros. Ou será que vocês acham que não dá para perceber o perfil quando a gente conhece uma pessoa? Comenta aí, dá para perceber um certo perfil financeiro logo no início de uma relação? Ou não? Isso não é tão nítido, isso não é tão evidente assim. Não dá, Mayara? Então, os conflitos vão persistindo depois, vão ficando mais evidentes, claro, né? Até porque a convivência no dia a dia vai demonstrando isso, mas os primeiros sinais são dados. O João também concordando. Os primeiros sinais, se a pessoa tem um certo perfil, uma certa tendência, ou uma certa barreira, ou uma certa dificuldade para lidar com o dinheiro, na própria vida dela é notável, tá? Então, se você não tá no relacionamento, se tá solteiro ou se não convive a 2 ainda, já começa a perceber isso, tá? Essas dicas aqui do perfil vão te ajudar também. Então, vamos lá, ó, vamos falar. Eu elaborei aqui 4 perfis diferentes aqui que eu acredito que seja a maioria, né, que esteja enquadrado, tá? Então, vamos lá. O perfil número 1, sabe quem que é o perfil número 1? Vamos começar logo do mais dominante. O perfil número 1 é o perfil ricamente, mais dominante sim, o mais favorável. Então, como que é o perfil, como que é o comportamento financeiro de um indivíduo que tem a mentalidade ricamente, mentalidade da riqueza? Então, olha só,
ele já tem uma mentalidade trabalhada para disciplina, né, com relação a finanças. O perfil ricamente, ele sabe definir as suas prioridades. Isso é muito evidente. Ele não se preocupa em fazer tudo que todo mundo está fazendo, usar a roupa que todo mundo está usando, frequentar os lugares que todo mundo está frequentando, se aquilo não for prioridade para ele. O perfil ricamente também vai alucinando, vai se imaginando aí. Um perfil de mentalidade, né, voltada já para a riqueza, ele também abre mão muito fácil, abre mão assim, ó, de forma desapegada do que não é importante para ele. Mas ele não deixa de fazer aquilo que ele realmente ama, aquilo que faz parte da prioridade dele. Então ele entende muito bem que tudo é uma questão de prioridade, mas também que não dá para fazer tudo, né? Então ele sabe escolher, tá? O perfil ricamente, ele também tem clareza financeira, clareza matemática sobre os seus ganhos, tá? Então não importa quanto que ele ganha, se ele ganha muito hoje, mas ele exerce aquela famosa relação de gastar menos do que ganha. Então ele está atento a essa relação, né? De fazer o máximo para ganhar mais, fazer o possível para gastar menos que ganha, né? Para o seu padrão de vida estar ajustado dentro dos seus atuais ganhos e também procura investir sempre, né? Multiplicar o que ele vem conquistando. Mas sobre o perfil ricamente. O perfil ricamente já começa a estudar sobre investimentos, porque esteja ou não sobrando, né? Ele sabe que isso é uma premissa importante. O que mais? O perfil ricamente, ele sabe também que o dinheiro não é para ser acumulado, simplesmente. O dinheiro serve para aproveitar a vida. A vista também, aproveitar a vida. Então, que gastar é bom, mas gastar bem e gastar quando realmente se tem dinheiro é melhor ainda. E aí, para finalizar aqui, para enriquecer mais o perfil ricamente, olha só, ele pensa sempre como um milionário. Então, ele enxerga o futuro, ele planeja, ele se enxerga prosperando, mudando de nível na sua vida financeira, porém, ele age conforme o seu bolso. Tá? Então falamos de prioridades, só gasta o que importa, não faz nada para impressionar, não faz nada para pertencer a modismos. Modismos, é isso mesmo. Vamos para o segundo então? Segundo perfil, quem não se enquadrou aí no ricamente, calma que tem lugar para você. Então percebam, se você como indivíduo na relação é esse perfil, ou se o seu cônjuge está nesse perfil, ou qual o perfil que você deve prestar atenção quando for entrar ou iniciar uma próxima relação. Tá? Para isso que servem esses perfis. O segundo perfil é o perfil poupador. E aí, será que é legal? Será que é interessante? Será que ajuda o perfil poupador, seja como indivíduo ou como casal? Então vamos ver, olha, o perfil poupador, ele também sabe definir as suas prioridades, tá? Ele é até organizado. Ele não tem assim tanta clareza na sua jornada financeira. Então, às vezes ele acaba vivendo no mesmo padrão. O perfil poupador, ele até preocupa com a liberdade, mas ele está muito conectado, ele está muito mais preocupado naquele modo poupador, muito de reservar. Então, ele age como? Ele age sempre pé atrás, né? Ele pensa muito, ele age sempre devagarzinho. Quais são as premissas fortes, as palavras-chave de um perfil poupador? Olha aí se vocês se identificam. As palavras-chave dele são segurança, isso é muito importante para ele, controle, proteção, às vezes medo, o que às vezes ajuda, às vezes não. Então, até esse medo, às vezes, em excesso, o que ele faz? Ele não se expõe tanto a riscos, né? Porque ele tem medo de perder aquela zona de conforto, aquela segurança. Segurança é um valor muito importante. Normalmente, o poupador, olha que característica bem particular. O poupador, ele tem pavor de empreender. Ele tem medo de mudar de carreira, ele tem medo de trocar de emprego, né, de tentar uma transição ou uma nova atividade. E aí, a linha tênue do poupador ele está atento para não se conectar com a escassez, né? Porque excesso de reserva, excesso de querer sempre poupar, meio que aquela conexão com a mesquinharia, tem uma tendência para egoísmo, né? Com uma visão assim, de vida muito medrosa, muito preventiva, muito guardador. Então, talvez se você seja essa pessoa, talvez você esteja num relacionamento, né? Que o seu parceiro tenha essa tendência de pensar muito limitado. E aí, até mesmo que ele seja um poupador, pode ser que, como investidor, ele não faça
investimentos adequados, né? Porque ele é muito medroso. Ele está sempre preocupado em segurança e em proteção. Então, esse equilíbrio é importante, legal? Mas o poupador, ainda assim, né, tem suas vantagens, tem suas características bem positivas também, tá bom? Não é só medo, não. É segurança e proteção. Ele já pensa, ele já enxerga no futuro. Legal? Agora, daqui para frente, a coisa já vai dar uma desandada, né? Então, a gente falou muito do perfil ricamente, do perfil que sabe o que quer, sabe priorizar e percebe que está prosperando, que está construindo. Então, isso já, mais uma vez, serve para indivíduo, para casais e para cada uma aí das partes, né, do relacionamento. Falamos do perfil poupador e agora, como eu falei, a coisa vai dando uma desandada, sabe? A coisa vai dando uma desandada. Então, espero que daqui para frente não muitos de vocês se reconheçam aí como indivíduo ou como cônjuge, né? Mas vamos lá. Ou se é assim, eu espero que vocês já tenham percebido essa mudança. Terceiro perfil, então, perfil gastador. Falei que daqui para frente a coisa vai ficando emocionante e perigosa? Então, olha só. O gastador, ele vive muito bem o hoje. Ele vive muito bem o hoje. Aliás, ele acha que hoje é o último dia, né? Então, cada segundo, cada minuto é como se fosse o último. Então, ele é imediatista, ele é impulsivo, o gastador. Ele não tem disciplina nem organização. O gastador, ele tem dificuldade para falar não para ele, para as pessoas que ele ama, para os filhos, né? O gastador nunca acha que é hora de falar um não, de ser firme e de educar financeiramente. Esse perfil gastador, ele pensa muito em prazer imediato, insatisfação, aquele famoso assim, em satisfação, né? Não falei insatisfação, ele pensa muito na sua satisfação. Aquele famoso assim, eu mereço? Nossa, eu trabalho tanto, eu mereço. Ah, não tenho dinheiro não, passa no cartão. Esse é o gastador, né? Passa no cartão que daqui a 30 dias eu resolvo. Perfil gastador. Então, tem muito a ver também esse perfil como uma forma de liberar as suas emoções, né? Desse eu mereço, ou de querer a aprovação dos outros, ou de autoafirmação. Não, mas eu já passei muita dificuldade na minha vida, eu mereço comer isso aqui, esse restaurante caro, do bom e do melhor. São alertas, né? São características desse perfil gastador que coloca ele em perigo na sua vida financeira. Ele como indivíduo ou ele no casal, pior ainda. Então, esse perfil gastador, ele não enxerga muito o futuro. Ele tem, assim, aquelas verdades absolutas, sabe? Que dinheiro foi feito para gastar, que para hoje Deus dá, amanhã... Como é que é? Para hoje tem, para amanhã Deus dá. Que o dinheiro não vai sobrar nunca mesmo, que esse negócio de investir nunca vai sobrar, nunca é para ele. Investir é só para quem já é rico. O gastador tem muito desses tabus, dessas crenças, né, limitantes com relação ao dinheiro. Muitas crenças para serem trabalhadas, porém é trabalhável, né? É programável. Olha se vocês percebem também esse perfil gastador. O perfil gastador, ele já não é tão conservador, medroso, igual o poupador, não. Só que também ele muda tanto, ele começa planos, começa projetos e não tem muita paciência, muita persistência para colher os frutos, né? Então é muito comum ver esses gastadores aí sempre mudando, esbanjando as melhores roupas, frequentando os melhores lugares, as melhores baladas, os melhores eventos, né? Mesmo que aquilo não seja verdadeiramente sustentável para ele. Então, olha qual que é a ameaça nisso, qual que é o mundo de fantasia que uma pessoa dessa num relacionamento está se sujeitando. Legal? E agora vamos para o quarto e último perfil, né, de mentalidade, de indivíduo ou de entidade presente num casal ou numa pessoa solteira. O quarto perfil se chama negadores. O que são esses negadores? Como que é esse perfil? Ele até se comporta como tudo aí que normalmente que o gastador se comporta. Então, ele é um somatório. Só que, além disso, negador é aquela pessoa que foge de qualquer estresse financeiro. Então, é aquela pessoa que procrastina tudo sobre finanças. Pagar as coisas, as contas em dia, conferir extrato, enrola para resolver coisas de banco, paga juros, paga multa sobre tudo, não confere conta, não confere restaurante, não olha preço, são os negadores. Finge que dinheiro não é uma coisa física, que dinheiro não é uma área da vida que importa. Então, os negadores, eles simplesmente fecham os olhos para tudo. Até na hora de acessar a senha, sabe quando dá um branco? Acessar lá o aplicativo do banco?
Então, eles agem com omissão. Além de desorganização, agem com omissão, né? Porque se você não vai conferir, não vai gerir, é tudo desorganizado. E os negadores pagam um preço muito alto por gerir a sua vida assim. Agora, imagina esse perfil num relacionamento. Imagina um perfil ricamente com um perfil totalmente negador, desorganizado, gastador, que não confere, que não gere. As chances são, né, que um pode contaminar negativamente o outro. O ricamente pode salvar o negador? Até pode, mas é bem desafiador. Uma outra característica do negador também é que aquelas crenças assim ainda mais fortes, né? De que o dinheiro é raiz de todo mal. Se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa gasta, se a pessoa é bem-sucedida, ela deve ter feito alguma coisa errada. Então, dinheiro para ela é uma negação. Por isso que ele é negador. Legal? E aí, normalmente se torna aquela pessoa reclamona, né? Reclamona, negativa, que reclama de tudo, a culpa é de todo mundo, mas ela mesma não faz nada para mudar. E aí, fez sentido para vocês aí esses 4 perfis? Perfil ricamente, perfil poupador, perfil... Qual que é o terceiro? Perfil gastador, ricamente, poupador, gastador e o negador. E aí, gente, o fato, beleza, a gente acaba se identificando, né, mais aí em um quadrado ou no outro. Mas é claro que cada um de nós, é legal a gente entender que cada um de nós, como indivíduo, a gente tem um pouquinho de perfis diferentes, né? Talvez a gente ainda é bastante ricamente, mas a gente também tem um pouco de gastador. Então, e também não quer dizer que seja impossível num casal conciliar tipos diferentes de perfis, não. É perfeitamente possível, viável, sim, misturar, se envolver com um perfil diferente. O que não dá é para fingir que isso não acontece, né? Fingir que isso não vai importar na sua felicidade como pessoa e na felicidade do casal ou da família como um todo, porque aí se torna mais sério ainda, se torna mais crítico, né? E mais impactante ainda, principalmente quando chegam os filhos, né? Quando a família vai crescendo. Então, o segredo mesmo, a dica é conversar sobre dinheiro. Desde o início, né? Se já passou do início, já passaram muitos anos de relação, estabelece. E não é conversar, olha para você ver como é que isso é real. Não é conversar na hora de um problema de pagar uma conta, conversar na hora da viagem maravilhosa lá que vocês já estão gastando, aí vem à tona, né? Esses conflitos, a dificuldade financeira, aí vocês vão conversar. Não, é fazer uma reunião, um famoso DRzinho aí do casal, e estabelecer o que a gente quer, é ter um momento específico para essa conversa a dois do casal. E não deixar que esses assuntos, que esse desconforto vá surgindo, né? Na hora da briga, na hora de ir no banco, na hora de planejar uma casa. E aí de começar a despejar tudo que um faz, que o outro não faz, né? A questão é sentar antes e estabelecer mesmo os combinados, o perfil, o que cada um tem de vantagem, de característica, o que está funcionando para cada um ou não. Tem uma pergunta que ajuda muito, que é assim, e aí? Desde que a gente casou, desde que a gente está junto, você está feliz? Está fazendo sentido para você essa relação? Você percebe que a gente está evoluindo como pessoa e como casal? Parece uma perguntinha muito boba, mas nisso aí a gente percebe muito quando que os indivíduos, né, as entidades, as partes individuais começaram a se atropelar. Se você perguntasse para um integrante de um casal se você está feliz, um cônjuge perguntando para o outro, talvez ele vai falar, não, mas eu sempre fiz atividade física, agora eu não faço mais, porque a gente não tem tempo, eu não tenho dinheiro, né? Eu sempre tive um happy hour, eu encontro com as amigas, agora eu não faço mais, porque não sobra tempo, não tem essa parte da minha vida mais como casal. Então, é aí que se percebe o quanto o casal atropelou esses perfis individuais. Então, não manteve a trilogia. 1 mais 1 é igual a 3. A gente já está quase caminhando para a reta final, mas falamos então até que ponto um casal deve se envolver e compartilhar sua rotina financeira. Fazer um resuminho aqui. Falamos da trilogia do sucesso do dinheiro a 2, né? Que é 1 mais 1 é igual a 3. Planos de um indivíduo, sonhos do outro indivíduo e os planos do casal devem ser considerados separadamente. E agora, para a reta final, o bônusinhos, a cerejinha aqui do bolo, eu vou falar dos 6 segredos que os casais que enriquecem juntos, casais inteligentes que enriquecem juntos, colocam em prática. Então, é um resumo aqui do que a gente falou e mais algumas dicas aí bem diretas. Olha só.
Quais são as 6 práticas, os 6 segredos de casais inteligentes que prosperam juntos, que constroem, que percebem que a cada ano a vida financeira está evoluindo, que a cada ano a vida financeira está mudando de nível, está gerando prosperidade para a família. Então, os 6 segredos são: primeiro, falar abertamente sobre dinheiro. Conversar sobre dinheiro. Não deixar com que isso se torne um tabu ou só entre em pauta no momento de briga, no momento de banco, no momento de viagem, no momento de dificuldade. Então, sentar e estabelecer lá coisas importantes, coisas que eu não gosto, coisas que você faz, coisas que eu gostaria. Então, número 1, falar abertamente sobre dinheiro. Número 2, dos segredos dos casais que enriquecem juntos. Eles têm objetivos em comum. Né? Então, eles têm objetivo de viagens, de padrão de casa, de moradia, objetivos de filhos. Número 3, eles criam objetivos Criam objetivos individualmente. Então, cada um, para você, sabe se planejar. Né? Eu, por exemplo, numa relação, eu não vou abrir mão dos meus cuidados pessoais, né? Do que é importante para mim nos meus cuidados pessoais. Segredo número 4. É legal, sim, esse aqui é bem prático, olha só. Número 4, é legal ter uma conta conjunta para o casal e ter também contas separadas. Né? Não é uma trilogia, não é planos do indivíduo, sonhos do segundo indivíduo e planos do casal. Então tenha lá a sua individualidade, a sua conta corrente, os seus investimentos, as suas contas pessoais, mas tenha aquela conta conjunta do casal, ok? Segredo número 5, eles criam orçamentos para gerir, tem um orçamento comum da família para gerir e tem também metas, né? Metas para serem atingidas, metas para conquistar, meta financeira, meta de viagem, meta de carro, meta de investir no futuro dos filhos. Então tem orçamento e tem metas. E número 6, evitam ter segredos financeiros entre si. Eu sei que isso é desafiador. Tem casais que é tudo compartilhado, tudo dividido, tudo exposto, mas eu acredito que a grande maioria sempre tem aí segredos financeiros. E isso, uma hora ou outra, vai vir à tona. Então, individualidade, cada um respeitar a sua individualidade, é diferente de mistério, de segredo, né? Então, se essa trilogia foi bem respeitada, foi bem trabalhada desde o início, não tem por que ter segredo. Se vai ter espaço para individualidade, não precisa de segredo. Porque existe a vida financeira do casal, da família, e existe também o respeito da vida financeira de cada um. Então, recapitulando aqui os 6 segredos das pessoas, dos casais que são inteligentes e enriquecem e prosperam juntos. Falam abertamente sobre dinheiro. Têm objetivos em comum. Tem também objetivos individualmente. Procuram ter uma conta conjunta do casal e uma conta individual também, contas separadas. Criam orçamentos e metas juntas e evitam ter segredos financeiros entre si. A Cibele escreveu ali, olha, dicas hiper importantes, porque quando chegar a crise financeira, se o casal não tiver uma boa sintonia, é desgaste na certa. Sensacional, Cibele, a sua contribuição. Isso, agora eu te vejo. Vou deixar você falar aí. Me conta um pouco como que é a sua experiência como casal. Quando eu passei pela crise financeira, foi crise brava mesmo. Se a gente não tivesse uma boa sintonia, um bom esclarecimento de o que estava devendo, o que não estava, o que tinha que precisar de quitar, o que não tinha, o que a gente tinha em mãos, o que não tinha, ia virar uma bagunça. Sem contar que a relação também fica muito mexida, porque aí, na hora da crise financeira, aí os segredos vêm à tona. Pô, eu tenho dinheiro ou você não tem? Mas por que você tem esse dinheiro? Por que você não me falou? Por que tá passando por isso, entendeu? Então é hiper bacana. Gostei demais dessas dicas e aconselho. Não ter segredo na hora, na hora dessa parte financeira, porque senão vira bagunça mesmo e dá divórcio, tá, gatinha? Dica para todos vocês aí. Publicidade, dúvida financeira também. Evitar segredos. Então, olha o que a Cibele recapitulou aqui. Falar abertamente, evitar segredos. Quando vier uma crise, né, o comportamento, ou a má gestão, ou a boa gestão de cada um vai vir à tona. E nessa situação, Cibele, teve algum aprendizado aqui que a gente falou aqui? Alguma coisa que você aprendeu, que você não usava e depois da situação você passou a usar? Mas eu tinha mania de esconder, não vou mentir pra você não, de esconder a minha vida financeira mesmo. Esconder aquele dinheirinho, aquela coisinha toda, e depois eu vi que isso não é legal.
Não é legal porque gera uma desconfiança. Porque se você está junto, se vocês estão caminhando juntos, vocês querem, se a gente quer uma prosperidade junto, tanto eu quanto meu marido, por que esconder? Então eu quero estar um pouquinho mais à frente. Você estando mais à frente, tem hora que não é legal. Porque quando acontece um desajuste desse, você tem que tirar da sua, vamos supor, do seu próprio dinheiro para estar investindo. Porque você não vai deixar sua família passando uma certa dificuldade. Então, a cumplicidade nessa parte aí, eu aprendi demais. Que agora eu quero ser cúmplice, eu quero sentar, não quero esconder, porque fica melhor. Porque quem esconde uma coisinha, mesmo no financeiro, esconde outras piores, né, Flavinha? Verdade. E quando vem à tona, fica assim, mas por que escondeu, né? Se escondeu é porque não confia. Por que não tem confiança em mim? Né? Legal, isso aí, obrigada, Sibeli. Obrigada. Beijo, amor. Obrigada. Tô adorando tudo. Beijo. Eu que agradeço. Bom te ter aqui. Obrigada. É isso aí, pessoal. Sempre que vocês quiserem participar, contribuir, contar alguma experiência, né? Enriquece muito aí a vivência de outras pessoas que talvez estão na relação ou que vão entrar numa relação, vão investir, vão precisar identificar aí qual que é esse perfil. Deixa eu ver aqui que a Dani aqui também, super participativa, está contribuindo. Olha só. No início, eu escondi até mudar o jeito negligenciador dele. Hoje somos bem mais saudáveis financeiramente, mas ela sentiu que isso foi preciso, né? Ou seja, talvez não percebeu de imediato o perfil de cada um, percebeu depois que ele tinha mais dificuldade, que ele era mais negador aí do perfil, e aí ela foi dosando esse envolvimento dele, não é isso, Dani? Até poder sentir confiança, até trazer ele mais para o seu lado, né? Que, pelo visto, tem mais essa intimidade com as finanças. Mas é isso que a Sibeli falou também, de na hora que vem a crise, né, de esconder e tudo, é que volta o que a gente falou lá no inicinho, é a trilogia. Se o indivíduo percebe que ele como pessoa não está sendo respeitado, ele vai talvez tentar tender a esconder, né? Agora, se é estabelecido o que é importante para cada um, lembrando, gente, que relacionamento nunca é fácil, você não vai entrar numa relação para ter sucesso, para viver a dois, querendo manter tudo na sua vida de solteiro que era importante para você, né? Então, ceder, fazer sacrifício, abrir mão em prol da relação sempre vai ser fundamental. E aí é uma questão de escolha, né? Porque ficar sozinho também não é nenhum crime, não é proibido. Mas se escolheu viver a dois, vai ter que ter essa dosagem em todas as áreas, no lazer, nas saídas, no comportamento e no dinheiro, nas finanças também. Senão o casal não cresce, não prospera juntos. Legal? Obrigada pela participação de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode mandar. Vai ser muito bem-vindo. E a live vai ficar salva. Legal? Beijo para vocês. Ótima tarde.